O Evangelho de graça. Por que a palavra de Deus não deve ser vendida? Em um cenário religioso cada vez mais diverso e por vezes controverso, uma prática tem gerado intenso debate e desconforto entre muitos cristãos: a cobrança de taxas ou cachês para a pregação do Evangelho. Pastores, pregadores e conferencistas que estipulam um valor fixo para compartilhar a mensagem de Cristo se tornaram uma realidade, levantando uma questão fundamental. É biblicamente legítimo comercializar o que, por definição, é um presente divino? Este artigo explora as Escrituras para argumentar que a mensagem da salvação, recebida gratuitamente pela graça de Deus, deve ser compartilhada da mesma forma, distinguindo o conceito bíblico de sustento ministerial da prática moderna de cobrar pela pregação. O mandato de Cristo. De graça dai. A instrução mais direta e inequívoca sobre este assunto vem do próprio Jesus Cristo. Ao enviar seus 12 discípulos para sua primeira missão evangelística, ele lhes confere autoridade para curar, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Juntamente com essa autoridade, ele dá uma ordem financeira clara: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Este versículo é a pedra angular do argumento. Jesus estabelece um princípio fundamental. O poder e a mensagem que os discípulos carregavam não eram produto de seu esforço ou mérito, mas um dom gratuito de Deus. Consequentemente, eles não tinham o direito de vendê-lo. A graça, do grego charis, que significa dom imerecido, é a base do Evangelho. Cobrar por sua proclamação é uma contradição em termos, pois transforma um presente inestimável em uma mercadoria com preço. O exemplo do apóstolo Paulo, evitando ser um obstáculo ao Evangelho. O apóstolo Paulo foi talvez o maior defensor da liberdade do Evangelho em relação a qualquer barreira, incluindo a financeira. Embora ele defendesse firmemente o direito dos obreiros de serem sustentados pela igreja, ele pessoalmente abriu mão desse direito para que ninguém pudesse acusá-lo de pregar por ganância. Em sua primeira carta aos Coríntios, ele é explícito: se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Mas não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Logo, que prêmio tenho? Que pregando o Evangelho, o apresente de graça, para não abusar do meu poder no Evangelho. 1 Coríntios 9, 12 e 18. Paulo entendia que estipular uma cobrança poderia se tornar um impedimento, ou um escândalo, para a mensagem. Alguém poderia pensar que ele estava motivado por dinheiro, ou os mais pobres poderiam se sentir excluídos de ouvir a palavra. Para evitar isso, ele trabalhava com as próprias mãos como fabricante de tendas para se sustentar. Em sua segunda carta, ele contrasta seu ministério com o de outros que viam a pregação como um negócio. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores ou mercadejadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 2 Coríntios 2,17. A palavra grega usada para mercadejadores, kapeleontes, refere-se a vendedores ambulantes que adulteravam seus produtos para obter lucro. Paulo se recusa a ser contado entre aqueles que vendem a palavra de Deus. O dom de Deus não pode ser comprado. No livro de Atos, encontramos um relato poderoso que ilustra a repulsa de Deus à ideia de comercializar dons espirituais. Simão, um mágico, ao ver que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder. A resposta de Pedro foi imediata e severa: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir o dom de Deus por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos 8, 20 e 21. Se o dom do Espírito Santo não pode ser comprado, quanto menos a mensagem que conduz a ele. A lógica de Pedro é clara. Qualquer tentativa de associar o poder e os dons de Deus com transações financeiras é uma corrupção,
e revela um coração que não compreende a natureza da graça. Sustento ministerial versus cobrança de cachê. É crucial distinguir a proibição de cobrar pela pregação do princípio bíblico do sustento ministerial. A Bíblia ensina que aqueles que se dedicam em tempo integral ao ministério têm o direito de serem sustentados pela comunidade a quem servem. O próprio Jesus disse: "Pois digno é o trabalhador do seu salário." Lucas 10:7. Paulo reitera isso em 1 Timóteo 5:18. No entanto, há uma diferença fundamental entre os dois conceitos. 1. Sustento. É o apoio contínuo e voluntário, através de dízimos e ofertas, de uma congregação local a seu pastor ou a missionários, permitindo que eles se dediquem ao ministério sem se preocuparem com suas necessidades básicas. É um ato de parceria e gratidão da igreja. 2. Cobrança de cachê. É a estipulação de uma taxa fixa e pré-determinada como condição para pregar. Transforma o pregador em um prestador de serviços e o evangelho em um produto. O foco muda da livre proclamação da palavra para uma transação comercial. O sustento vem da liberalidade do povo de Deus. A cobrança é uma imposição do pregador. A Bíblia é clara e consistente em seu testemunho. O evangelho é um dom gratuito de Deus à humanidade, pago pelo sacrifício inestimável de Jesus Cristo. Tentar colocar um preço nele, seja através de ingressos, cachês ou taxas, não apenas contradiz o mandato direto de Cristo e o exemplo dos apóstolos, mas também desvaloriza a própria essência da graça. Embora o sustento daqueles que dedicam suas vidas ao ministério seja um princípio bíblico legítimo e necessário, ele deve vir do coração grato e generoso do povo, e não de uma tabela de preços. A palavra de Deus não é uma mercadoria a ser vendida ao melhor lance. É uma fonte de água viva oferecida livremente a todos os que têm sede. A integridade da mensagem e dos seus mensageiros exige que ela seja entregue ao mundo exatamente como foi recebida, de graça.